Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, como eu disse na passagem da primeira parte para o segundo bloco do Super Notícias de hoje, tenho a honra de conversar com um dos grandes empresários da nossa cidade. Ele tem cara de bravo, mas é dono de um coração imensurável, de uma integridade, de honestidade, e é quem está aqui ao meu lado, Danilo Gomes, popularmente também conhecido como Danilo da Órbita, que também é empresário de outros segmentos e que está aqui, este grande homem, este grande gerador de empregos da nossa cidade e que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Danilo, primeiramente, cara, seja muito bem-vindo. É uma honra poder ter você aqui, um homem da sua magnitude, não só como empresário, mas como pai, como filho. Muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos, né? E obrigado pelos elogios. São envaidecido com tantos. São mais do que merecidos. E, cara, a gente sabe, né, que empreender no Brasil, então, é muito difícil. E você sempre escuta isso vindo da boca de pessoas que às vezes têm um empreendimento só, e aí não é demérito de ter uma loja, de ter uma ótica, um supermercado, de ter uma televisão, de uma rádio. E quando o empresário tem mais de 3, 4, 5 empreendimentos, como é o seu caso, primeiramente, Danilo, eu queria saber como você se inseriu, como foi o início da trajetória deste grande homem de sucesso nos dias de hoje, mas toda trajetória tem seu início. Como foi o início, o start do Danilo no mundo do empreendedorismo? Cara, na verdade, é a primeira vez até que vou falar disso aí, é a primeira vez que eu vou falar. Mas assim, não foi nada de extraordinário, mas meu pai tinha uma condição financeira razoável, não tinha grandes posses, mas também não era uma pessoa, né, de poucos recursos. Mas ele sempre foi muito rígido, muito duro. Muito, extremamente, acho que nem precisava de tanto. Mas enfim, somos 6 irmãos e o primeiro irmão, eu sou o caçula, o primeiro acima, também tinha muita vontade de ter as coisas e tal. E na minha casa era, se você quer ter uma bicicleta, você vai ter que trabalhar e comprar a sua. Sim. Independente, né, do meu pai ter condição ou não, ele não dava. E não sei se ele não dava para incentivar você a correr, ou se ele não dava porque não dava mesmo. Sim. Mas aí eu morava próximo ao Senac, na época não existia o Senac, ali na JK e tal, e tinha umas empresas de ônibus que passavam. Isso, eu já estou 50 anos esse ano, então já tem alguns anos isso. Então, tinha as empresas de ônibus que paravam, como se fosse um ponto de apoio, mas era aberto, não era fechado. E meu irmão teve a ideia de vender, a gente tem uma diferença de 2 anos, ele tinha 12, né? Eu tinha uns 9 ou 10, alguma coisa assim. E ele falou, vamos vender laranja, que eu vi o pessoal vendendo lá. E aí ele mesmo fez uns ganchinhos, cara, uns ganchinhos assim, ia no mercado, numa bicicleta, eu ia com ele, e comprava laranja para vender, e eu ajudava nessa época. E o nosso sonho, eu fico lembrando disso às vezes, tinha uma maquininha de laranja, hoje a gente não vê mais isso, mas você deve lembrar, uma maquininha rodava assim, cara, ela cascava, nossa, aquilo era o sonho que a gente queria, porque tinha que cascar na mão. Sim. Né? E eu, criança, não cascava direito, às vezes feria uma laranja, perdia. Cortava o dedo. Mas meu pai sempre gostou de cascar laranja. Às vezes ele sentava assim, cascava um cento de laranja pra gente rapidinho. Sim. Ele tinha um canivetinho assim. E fazia aquilo, a gente colocava na cestinha e vendia. Então, assim, eu nunca pensei em trabalhar para alguém. Sempre, desde essa época, né? Que ele fazia isso. Aí depois eu lembro que tinha um imóvel que era do meu pai também na JK. E a gente resolveu montar lá um negócio tipo um boteco de ver, uma quitanda, que chamava na época. Era sempre ele à frente e eu ajudando ali e tal. E depois vários outros negócios foram acontecendo. Com 15 anos, 14 para 15 anos, todos os meus irmãos, inclusive ele, já tinham ido embora para os Estados Unidos. Sim. E eu não quis ir porque eu era muito apegado à minha mãe. Então, eu falei, não vou deixar minha mãe sozinha aqui não e tal. E eu estava estudando também, falei, não quero ir para lá. E os que foram primeiro mostraram a dureza que era lá. Que era trabalhar com servente pedreiro mesmo e tal. Eu falei, não, melhor eu estudar. Sim. E fiquei estudando. Mas eles juntaram lá na época e me deram uma moto de presente. Era uma CG 125. Sim. Cada um deu $50 ou $100, alguma coisa assim, eu não me lembro certo o valor. E eu ganhei essa moto e
fiquei com essa moto um tempo. Quando eu ganhei, a primeira coisa que meu pai fez foi falar o seguinte, ó, ter a moto, eles te deram, você tem. Eu quero ver você manter ela. Sim. Ou seja, não conte comigo. Cara, e era assim, um perrengue, porque não tinha gasolina. Aí, como é que eu vou fazer? Aí um amigo fala, não, ajuda a colocar a gasolina e a gente sai e tal. Então, sempre teve as amizades, né, que ajudam a gente, ou então, até por interesse de estar junto na moto também, vamos em tal lugar e tal. E eu fiquei com essa moto um tempo. Só que eu queria ter uma grana e tal. E esse amigo meu que às vezes bancava a gasolina pra gente sair junto, ele trabalhava na lapidação de pedras. E aí me chamou pra ir lá pra ver como é que era e tal. Eu fui, vi. Aí ele começou a me falar de pedra. Ó, pedra é assim e tal. A gente monta uma lapidação, então, gasta quanto? Ah, vamos ver. Aí tinha um cara que ia embora da cidade, tinha umas bancas de lapidação e queria vender. Isso eu tinha 15 anos, mais ou menos, quase 16. E aí, o cara quer vender. Fiz a conta, se eu vender a moto, eu compro isso e monto meu negócio. Eu vendi a moto, fiquei a pé e comprei o negócio do cara e comecei a mexer com lapidação de pedra. E pouco conhecimento, né? Mas muita vontade do negócio dar certo. E comecei a aprender a fazer o que cada funcionário fazia. Chegou a época da gente ter lá 10 funcionários. Eu com 15 anos tinha 10 funcionários. Só que era no fundo da minha casa. Sim. E era uma briga, cara, porque fazia muito barulho. E às vezes meu irmão chegava, né? Tipo assim, tinha um irmão que vinha passear às vezes, chegava e brigava com os caras, implicava com os caras. Ou meu pai mesmo chegava da roça e bravo com aquilo ali, que era bagunção. E minha mãe sempre me apoiando, foi conseguir um outro lugar, que era de um irmão meu. Sim. Falou, vamos colocar a lapidação lá. Aí me ajudou nisso aí, a gente transferiu pra lá. E eu comecei a mexer com pedra um tempo. Só que é um ramo meio complicado, que às vezes as pessoas, no meu caso, né, contratava para fazer um trabalho, eu tinha que repassar, eu cobrava um valor e tinha que pagar todos os funcionários. Sim. Aquele era o meu recurso. E aí a pessoa chegava na sexta-feira, não comparecia para, como diz, não comparecia ao caixa. E aí eu tinha que me virar para pagar os funcionários. E não tinha um recurso para pagar. Sim. Então estava muito ruim aquela situação, acabei desanimando e passei para outras coisas, montei um lava-jato, tentei montar um açougue, já fui várias coisas, né? Tentativa e erro. Sim, tentativa e erro. É que as pessoas às vezes veem você com um negócio que deu certo, falam, pô, o cara acertou de primeiro. Acertou de primeiro, não acertei de primeiro. Eu errei várias vezes e várias, mas não desisti. A resiliência eu acho que é muito importante, né, pro empreendedor. E em relação a principalmente um segmento que está muito em voga em Valadares, mas em todo o Brasil já há 10, 15 anos. Eu falo 10, 15 anos porque você viveu essa época dos anos 80, nos anos 90. Você vê alguém fazendo academia, treinando, às vezes era até motivo de vergonha. Eu tenho vários relatos de pessoas próximas, de pessoas mais antigas, que falavam que os pais, às vezes, não deixavam as filhas namorar com alguém que praticava academia, porque na época, obviamente, dos anos 70, 80, era coisa de vagabundo. Uhum. E, cara, hoje mudou completamente. E você é dono de uma história e é dono de um empreendimento que nós já podemos considerar, até porque vem numa crescente recente, nos últimos 15, 20, 30 anos. Você é proprietário, talvez não, tenho certeza, da maior academia da história da nossa cidade. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, todo mundo vai lembrar da Orp da Academia, como surgiu esse sonho, que imagino que era um sonho, que se tornou realidade e é tão grandiosa para nossa cidade. Cara, dentre tantos outros tentativas, né, tinha um imóvel na 13 de maio que era para locação, e que era onde eu morava, próximo à cooperativa ali. E eu frequentei uma academia, é o que você falou, as pessoas eram muito mal vistas na academia. Então as academias, elas eram escondidas. Ou era no terraço de uma casa, ou era no subsolo, não sei se você vai lembrar disso. Tinha umas no subsolo ali perto da rodoviária ali. E você entrava, aquele negócio estranho, assim, um clima pesado e tal. E era num beco, ou em cima no terraço e tal. Aí tinha esse imóvel lá, e falei, vou experimentar. E eu tinha uma granazinha já de outra coisa que eu vim fazendo e tal. Montei uma primeira academia, mas era assim, um protótipo, mas muito ruim, muito fraco, né? Alguém estava fechando uma academia de um terraço, eu fui lá e comprei. Aí eu tinha uma moto, troquei com ele numa parte do equipamento, ele me deu um prazo para ir pagando outro. Montei
Não era um estúdio, era um tamanhozinho até legal, mas um equipamento muito fraco. Chamei um serralheiro, um amigo meu, que sabia fazer umas máquinas, ele fez algumas coisas e tal. E a mensalidade na época era R$10. Olha a diferença pro dias de hoje. Era R$10 e tal. Aí a gente fez uma divisória de estrutura de madeira. Atrás dessa divisória era uma salinha de ginástica. E nessa época mesmo, a academia pequena dava um volume bacana, cara, de clientes e tal. E aí, como era um imóvel de locação, do lado tinha algumas casinhas. E morava um senhor de idade lá. E bravo esses caras que eram caminhoneiros e tal. Sim. E aí a professora de ginástica, ela gritava muito, ela era muito animada. E toda vez que ela gritava, aí o cara lá e reclamava. Sim. E tava muita confusão e tal. Falei, não, tem que dar um jeito de sair daqui. E só que o negócio era legal. Eu vi que tinha condição de ter uma... Que já chamava Horta. Uma rentabilidade, não. Chamava Corpus. Sim. Corpus Academia. E eu já estava fazendo faculdade, nessa época estava começando a fazer faculdade e fazendo direito. E meus irmãos, surgiu um lote à venda ali na ilha, que é onde é a órbita, né? E eu sempre guardei, eu fiz um estágio uma época no Banco do Brasil, e era assim, eu tinha 17 para 18 anos, eu acho, nessa época do estágio, e era uma grana, cara, que o sonho de todo mundo era ser estagiário do Banco do Brasil. Porque mesmo novo já era uma quantia considerável. Era uma quantia considerável. Não, o ticket de alimentação já era bacana, assim, eu não sei precisar exatamente, mas é como se fosse assim, você tinha um salário de, vamos colocar, de R$2.000 para ser estagiário, e tinha mais um ticket médio de 800, um ticket de alimentação de R$800. Sim. E aí, eu sempre... Não sou pão duro de tudo, mas sempre fui um cara mais que segurava a grana, claro. Não saía gastando tudo. E juntei uma grana durante um tempo. E eu descobri um negócio dentro do banco, que era os caras que gostavam de gastar. Sim. Então a galera gastava mesmo, e gastava mesmo. Então, quando chegava o ticket de alimentação, o que eles faziam? Eles já estavam devendo uma grana. Sim. Aí começaram a oferecer. Eu vi oferecer e tal. Falei, como é que é o negócio do ticket? Aí eu te vendo, por exemplo, o ticket era R$800 que ele ia receber no mês de fevereiro. Sim. Aí eu te vendo por R$500. Falei, não, te dou 400. Aí eu comprava o bloco dele, só que ele não tinha nem recebido ainda. Só que eu comprava com 50% de desconto. Então, dava a grana pra ele, que eu já tava uma granazinha. Cara, ele começou 1, 2. Daí, por pouquinho, eu comecei a comprar do setor. Nossa Senhora. A gente tinha uns 40 estagiários no setor. Comecei a comprar de todo mundo. Sim. E aí, mas eu já não tinha grana que dava bancar de todo mundo, porque o Sezec começou o Danilo compra, e eu fiquei como se fosse uma agiotazinha, né? E aí, tinha um amigo meu também que, na época, até o pai de um amigo meu, tinha um restaurante e ele aceitava o ticket. Só que aí não adianta eu chegar com um bloco de ticket, ele não ia. Exato. Aí, descobri uns 2 restaurantes que eles cobravam uma taxa, tipo assim, acho que além de ganhar por ter recebido, cobravam uma taxa de 3%, 4% para pegar aqueles tickets. E aí eu tava cobrando 50%, eu já ia lá, pegava um monte de uma vez, levava pro cara, capitalizei e comecei a fazer isso. Até deu uma granazinha boa. Depois surgiu esse lote à venda na ilha. Eu já tinha comprado um carro, eu tinha uma moto, passei por um carro e tal. Dei esse carro de entrada, o lote foi R$18.000 na época. E comecei a construção da ilha, fizemos a academia. E já queria um conceito diferente, que não fosse subsolo. Exatamente. Né? Então, quando eu fiz um negócio mais bacana, as pessoas, pô, legal, estão fazendo uma academia ali, mas na rua, todo mundo vendo e tal. Num bairro como a ilha. Num bairro como a ilha, já tinha a questão da orla, que o pessoal estava caminhando muito, né? Muita gente caminhando, a atividade física já estava começando a ser normal, não era um cara... Não era um marombeiro, porque na verdade tinha um preconceito do cara marombeiro. Sim. Você via que esse cara fortão e tal. Pô, o cara fica o dia inteiro na academia, no trabalho, não sei o quê. Inclusive, essa era a visão que meu pai tinha. Falava, ó, isso é coisa de vagabundo. Era coisa de vagabundo. Isso aí... então, quando falei que eu investi no negócio, você é doido, você tinha que fazer uma casa, você não tem casa ainda e tal, essas coisas. Não, vou fazer uma academia para ver se dá recurso. Como eu fiz a primeira vez, de vender a moto para montar alguma coisa, né? Era muito legal. Eu tava com 15 anos, ter uma motoquinha... Já ficava mais fácil arrumar uma namoradinha, tudo era mais fácil. Mas não adianta não ter grana. Então, montamos a academia lá na ilha.
E, de cara, na inauguração, muitas pessoas que treinavam nas outras academias, eu pensava assim, pô, vou começar com tantos alunos e tal, devagarzinho a gente vai ganhando espaço. Uma vez, lotou, não esperava. Foi tudo já ficou pequeno, a academia ficou pequena. Falei, ué, fiz um negócio grande, ficou pequeno e tal. E de lá pra cá, cada vez mais investindo. Eu sempre fiz muito curso de gestão de academias e tal. Todo ano eu fazia no mínimo 2. E fomos crescendo. A órbita veio numa crescente muito boa. Até um período em que as pessoas falam, poxa, o negócio do cara tá dando certo. Vamos fazer igual? Sim. Vamos copiar? E aí veio uma concorrência. Né? Quando veio a concorrência, eu já estava, salvo engano, com 10 anos de academia, alguma coisa assim. Uns 10 anos. E aí veio a concorrência na época isso foi interessante. Uma menina me chamou lá na academia querendo fazer uma parceria comigo. Mas, na verdade, ela não queria parceria. Ela queria pegar as informações. E aí foi, pô, interessante. Vamos fazer uma sociedade. Eu tô vindo de outra cidade. Ela tava na NUC. Acho que ela tinha uma academia na NUC. E falou assim, vou trazer, eu tenho tudo. Ela era casada, tinha separado o marido montou para ela isso. Sim. E ela ia vir para Valadares, trazer uma estrutura pronta, mostrou as fotos, uns equipamentos bons e tal. Falei, pô, legal. Vamos fazer uma parceria, vamos. Aqui na ilha não justifica, mas vamos procurar um outro lugar e tal. E aí ela foi vendo como é que era, eu fui ensinando, mostrando, já que ela ia ser minha sócia, claro. Eu abri o livro. E fui falando como é que tinha que ser, como é que não era, mas ela já estava com o negócio engatilhado para montar na ilha mesmo, ali que foi na época, acho que foi até Estereótipo. Sim. Ela montou de sociedade com o Pedro e com o Jano, a Estereótipo ali na ilha. Tinha uma academia Estereótipo em frente hoje onde é o Coelho Diniz. Sim. E montaram essa academia. Na época não tinha o hábito de ter ar-condicionado na academia. Eles colocaram lá, fizeram um negócio novinho. O novo agrada, né? Sim. Eu lembro dessa época que começou a ter ar-condicionado. Antes não tinha, né, cara? Aquele ventiladorzão. Eu tinha 50 ventiladores na academia. E aí eles montaram com ar-condicionado e tal. Falei, pô, realmente deu impacto, né? E aí passou um tempo, eu fui adequando, melhorando a academia também. E a concorrência, se você souber enxergar os lados positivos dela, ela vai te levar para cima também, ela vai elevar o nível, né? A concorrência sempre, se ela for uma concorrência leal, sim, sempre eleva o nível. Então foi o que aconteceu, eles não chegaram com um preço muito fora do mercado, que é o que tem acontecido hoje e atrapalha muito, né, os empresários desse setor fitness. Então, na época, ela colocou um preço mais ou menos, então deu para elevar o nível do negócio para cima. Passado algum tempo, eu estava numa feira em São Paulo, com a menina que era gerente na época, e olhando equipamento para a gente fazer mais um investimento, mais um aportezinho e tal. E fiquei sabendo que viria a fórmula para Valadares. Aí ali eu gelei, poxa. Ai! A fórmula já é complicado, né? Aí eu já ia muito a Belo Horizonte e ia na fórmula, eu participei de cursos lá dentro, de gestão. O Bernardinho dava ele era sócio da fórmula, ele dava algumas palestras nas unidades de BH ou em algum curso na ISA, sim, que eram os cursos que eu fazia. Falei, vem a fórmula para Valadares, ela é do Bernardinho, do Alexandre Scioli, do Luciano Huck, não sei. Tô perdido, como é que vai fazer? Aí pensei, pô, tem Estereótipo, que ela cobrava um preço menor. Tem a Ópta, que ainda a gente estava acima um pouco da Estereótipo, apesar de não ter ar-condicionado em todos os ambientes ainda, sim, e tal, mas tinha um equipamento melhor. E vai vir a fórmula. Eu vou ser o filho do meio. Então vai ter a fórmula para pegar, sim, a turma e a Estereótipo para pegar o pessoal que quiser pagar um pouco menos. O filho do meio sempre sofre muito, né? Falei, não posso deixar isso acontecer. Vamos procurar saber quem é. Sim. E tava meio em sigilo ainda, ninguém sabia. Procurando saber, vi que era um amigo meu que tava montando. Mas ele não me falou, acho que ele ficou meio sem graça, sim, e tal. Aí eu tava no churrasco, ele falou, o Vinícius vai montar, é ele que tá trazendo a fórmula. O Vinícius? Pô, ele não falou nada. Mas que legal, vou procurar ele. Aí
na segunda, se for churrasco, foi no domingo. Na segunda cedo já foi atrás dele. Aí, Vinícius, beleza? Como é que você tá e tal? Beleza. Aí ele ficou meio sem graça assim. Falei, fiquei sabendo que você tá trazendo na academia. Rapaz, eu queria fazer um investimento e tal. Eu falei, pois é, cara. Então vim cá com uma proposta pra você. Porque, em vez de você, ele tava procurando um imóvel pra locação. Pra fazer essa academia. Eu falei, em vez de você, então, você criar um concorrente, né? A gente bater direto, porque eu já tava pra ampliar. Sim. Aí e tal. A gente não une forças e faz um negócio bacana. Então, a gente faz uma reforma onde é a Academia Órbita, cria a fórmula e, né, em vez de você ter um concorrente, você vai ter um aliado. Sim. Eu tiro a fórmula de lá, a Órbita de lá, levo para outro lugar e tal, porque esse nome eu já estou trabalhando ele há quase 15 anos, tá? E ele gostou muito da ideia. Então, é o que a gente falou no início. Às vezes a gente tá abrindo mão de uma coisa, e a gente conversando aqui ainda nos bastidores, eu te falei que eu não tenho vaidade com o nome. Sim. Né? Então eu falei, poxa, me recordo dessa época. Então eu falei, não vou bater, porque o nome da Órbita, eu vou ficar com essa vaidade. Sim. Não, a fórmula é do Luciano Huck, é não sei o quê, vai ter mais impacto. Vambora. Sim. Eu pego a Órbita, tento achar um outro ponto e colocar, que eu também não vou abrir mão de uma construção que eu já tinha feito há muito tempo. E aí ele gostou muito da ideia e abraçou a causa, a gente sentou, chegamos a valores, o valor é isso e tal, tá. Vamos fazer um investimento dessa forma. O pessoal da franqueadora veio, aí olharam o ponto e falaram, nossa, aqui é um achado, porque já está, vamos colocar aí, 90% adiantado do negócio. Então, aí fechei a academia, utilizei o equipamento para os alunos não ficar na mão também. A gente alugou provisoriamente a maçonaria da ilha, não sei se você lembra dessa época. E fiquei na maçonaria da ilha durante o período de reforma, né? E o negócio que eu fiz com o Vinícius, ele me deu um aporte de capital, foi interessante. E eu, procurando outro ponto, eu gostava muito já do Lagoa Santa, falei, o bairro tá crescendo, o bairro aqui tá legal, só tá fazendo coisa boa aqui. Aí tinha um imóvel lá que o cara queria fazer uma churrascaria, mas não deu certo, ele começou a fazer, já estava bem adiantada a obra, que é onde é a Órbita do Lagoa hoje. Era menor, né? Depois eu comprei mais alguns terrenos. Mas já estava bem adiantado. Falei, poxa, dá para eu terminar a obra lá da ilha, fazer a fórmula e vir para cá. Aí chamei a minha equipe, o pessoal que já trabalhava comigo, a gerente e tal. Aí tinha uma lajinha assim, já tinha sido batida nesse imóvel. A gente foi para lá e eu tô vendo, todo mundo com um olhão grande assim e tal. Aí eu falei, o que foi? Não, nada não. Aí cochichando. Aí eu levei lá em cima da lajinha, mostrei, gente, aí que eu quero fazer isso. Eu passando meu plano, dividindo meu sonho lá. E aí eu falei, Danilo, quero te desanimar não, mas você é doido. Você vai vir pro meio do mato. Não tem nada aqui. Realmente não tinha. Quando eu coloquei a Órbita Lagoa, tem algumas fotos que eu vejo hoje. Eu falei, gente, realmente não tinha nada aqui, né? E eu falei, não, gente, aqui é legal. Vai só aqui. A visão, né? Eu já imaginava, né? Eu também acreditava que o negócio ali ia crescer muito para aquele lado. E via também algumas pessoas fazendo a caminhada na Lagoa. Então, algumas pessoas caminhando ali, menos pessoas, obviamente, do que a ilha. Mas falei, já tem uma cultura, já está criando uma cultura de caminhada aqui. Sim. Aqui eu vou repetir o histórico da ilha. A pessoa vai caminhar, vai passar em frente. O bairro está ficando muito bom. Então, vou comprar esse negócio, vai dar certo e tal. Eu falei, nossa, é doido demais. No meio do mato, ninguém vai vir aqui e tal. Eu falei, não, gente, vamos lá, pode acreditar que o negócio dá certo. Voltando, fizemos a obra da fórmula. Foi um sucesso de inauguração, foi muitos alunos. Foi um aprendizado gigante. Eu costumo falar o seguinte, eu podia ter o aprendizado que eu tive na fórmula até um pouco mais barato, porque o custo foi muito alto. Sim. Foi o custo do investimento, o custo dos royalties, o custo de ficar 2 anos e meio não dando certo o negócio financeiramente. Para quem olhava, falava assim, tá dando certo. Tá ganhando dinheiro igual tá puxando na enxada, mas o negócio não estava se pagando. Então, ficou muito apertada, a margem apertadíssima. Inclusive, eu posso ainda estar errado, mas eu ainda tenho uma visão de franquia pela experiência que eu tive, não boa. Sim. É uma visão de franquia assim que o franqueador, ele põe o franqueado como funcionário dele, então ele arrumou um gerente de luxo
que tem todo o interesse no negócio, porque ele é dono, entre aspas, ele não tem autonomia de mando. Sim. Ele fica muito à mercê. E os próprios treinadores, né, as pessoas que treinavam, que davam o treinamento para os funcionários aqui, eles vinham da capital e tal, então tinha uma visão diferente. Na capital, o aluno é um número. Ele é o aluno número 1.200. E pra gente não, aquele ali é o Fernando, aquele ali é o Gustavo, entendeu? E o Gustavo já tem uma amizade comigo, já me conhecia. Então eu chegava, pô, Danilo, não sei o quê. Aqui, eu trouxe minha sobrinha hoje, ela tá querendo fazer uma aula, você pode... Não posso. Aí ficou muito engessado. E aquela gestão engessada acabou que... Fecha a porta. Fechou muita porta. Mas tinha o Luciano Huck na porta. Né? A foto dele tava lá, fazendo assim, para o pessoal ver, que era o garoto propaganda da época. E como a fórmula estava crescendo e tal, mas chegou um momento, o investimento era muito alto, chegou um momento que a fórmula parou de crescer, estabilizou, estou dizendo as franquias, né? E aí a franqueadora também diminuiu o investimento em marketing, aí foram lá e tiraram a foto do Luciano. Não era mais o Luciano, colocaram uma pessoa comum, né? No lugar. Opa, peraí. E a gente tinha um contrato de 5 anos assinado, com uma multa... A multa era gigantesca. Salvo engano, a multa era tipo 800 mil reais, um trem que quase o tamanho do investimento da época. E aí eu falei, Vinícius, vamos lá no Rio. Eu tô anotando, porque a gestão da academia, como o Vinícius tem outros negócios, ficava mais a meu cargo mesmo. Então, falou, estou juntando aqui as reclamações, os pedidos de visita, o pedido de marketing. O Luciano Huck ficou de vir na inauguração. Todo mundo falou, nossa, ele vai vir e tal. E na época algumas pessoas achavam que, tipo assim, que eu virei íntimo do Luciano Huck. Aqui, a hora que ele vier, você me leva lá pra não sei o quê. A hora que ele vier, eu queria apresentar um negócio pra ele. Aí tinha um programa Lata Velha, entrei assim no Luciano Huck. Aí um cara falou, rapaz, meu pai tem um carro, eu queria que ele pegasse esse carro do meu pai. Eu falei, rapaz, eu nunca vi o cara, nem sei. Mas falaram que ia vir. A gente também falou, pô, vai ser legal, vai vir, vai. Não veio. Mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar o negócio. Mas o negócio em si não estava bacana e tinha esse contrato. Eu fui, Vinícius, vamos lá na holding pra gente conversar com o pessoal. Sentamos lá com o Fagundes, ele era um cara muito bacana, que tinha mais acesso. Avisei antes, falei, marca a reunião com a diretoria, que a gente tem um negócio pra conversar, eu não quero mais a franquia. Ah, mas tem contrato, falei, marca que eu tô indo aí pra encerrar nosso negócio. Aí cheguei, levei toda o histórico de reclamação que eu já havia já vinha fazendo e tal. E o fato de ter tirado o Luciano Huck da propaganda foi assim a minha deixa, né, o que eu precisava de um argumento mais forte. E aí sentamos, aí comecei a falar. Aí o cara, não, mas não pode. Falei, olha, eu não tenho outra alternativa. Né? Vocês ainda estão crescendo, as franquias estão vindo. Eu acho que não é legal pra franqueadora falar que a academia quebrou. Sim. E se eu continuar, eu vou quebrar. Eu vou pedir, vou decretar falência e vou divulgar que eu fali porque não tive assessoria, que eu acreditei numa franqueadora que me prometeu muita estrutura e eu não estou tendo estrutura nenhuma. Né? Falou, o background é gigante, você tem isso, vai ter curso, vai ter alguns cursos realmente no início teve, mas isso no primeiro ano, que foi o aprendizado, foi muito bacana isso. Mas no segundo ano já diminuiu e tal. A academia já deixou de ser da fórmula com o Luciano Huck. Deixou de ter o Luciano Huck. Deixou de ser novidade. Então ficou. E detalhe importante, que o nome órbita era mais forte do que o nome fórmula em Valadares. Com certeza. Então eu tipo assim, acreditei que, nossa, a fórmula do Luciano Huck. Aí o pessoal usava como referência o seguinte. Só um minuto. Não, fique à vontade. Acho que estou falando demais. Não, né? Que isso, a casa é sua. Então, usava como referência a órbita. A que fórmula? Onde era a órbita? Então, a órbita que continuou sendo a referência. Aí é que a gente pôde perceber o quanto a órbita era, em termos de marca regional, muito superior à fórmula. Sim. E nisso, a fórmula do Lagoa, a órbita do Lagoa já estava pronta e estava um sucesso. Todo mundo gostando e tal. Falei, vamos lá, vamos conversar. E aí, fomos conversar. O pessoal, a princípio, não queria de jeito nenhum e tal. Mas aí eu consegui convencer através desse argumento também, né? Não foi bem um argumento, foi quase uma pressão, uma imposição.
Não, então faz o seguinte, nós vamos deixar um tempo sem você pagar essa taxa, vamos deixar um tempo sem pagar aquilo e depois a gente cobra. Mas quando você cobrar, você vai cobrar em dobro, o negócio vai ficar inviável novamente. Então, eu não quero remediar, eu quero, né, vamos encerrar por aqui. Aí, vamos fazer uma reunião. Eu falo, olha, eu tô indo embora, já com a resposta para mim já tá dada. Se você falar que não, para mim é sim. Sim. Se você falar que sim, melhor ainda. Mas se não, é sim porque eu tô indo para fechar a academia. E aí, eles viram que eu estava bem certo das minhas colocações. Falei, então beleza, vamos fazer o seguinte. O equipamento, na época, era da Fórmula. Era um sistema de franquia que você pagava uma locação do equipamento também. E aí, então vamos liberar você da multa, mas eu quero o equipamento daqui a 40 dias. Vou lá, vou recolher tudo, placa, tal. Eu falei, não, tá ótimo. Aí a gente já estava no Rio, começamos a olhar algumas fábricas e tal. Falei, não, mas não dá, vamos ver uma importadora. Aí consegui uma importadora Matrix. Falou, por coincidência, tá chegando tantas máquinas pra gente agora. E vamos ver. Aí olhamos o custo lá em cima. Falei, poxa, mas tem uma máquina mais simples, vamos tentar. Não, falei, vamos arriscar. O Vinícius também, que é o meu sócio na órbita da Ilha e do Esplanada, também é um cara visionário. Hoje está até mexendo com a franquia, não sei se você conhece. Fazer um jabá para ele aqui, né? Da Laser Rosa, que está crescendo muito, tanto ele quanto a Ana Rosa. Eu tenho uma visão muito bacana, com quem eu aprendi muito também. O Vinícius é fantástico. E assim, ele teve a oportunidade da gente fazer na época um financiamento. Falei, vamos fazer e tal. Fizemos esse financiamento, compramos o equipamento todo novo. O dia que a Fórmula chegou para levar o dele, o nosso já estava lá e resolvida a situação. Sim. Tirei, foi um dia para mim muito gratificante de tirar a placa da Fórmula e voltar com a placa da órbita. E aí eu falei, vou voltar a falar a questão do nome. Eu lembro que algumas pessoas falaram assim, não, mas agora como o nome órbita é seu, é marca registrada, você não pode liberar pro Vinícius usar o nome sem te pagar nada. Eu falei, você tá doido, cara? O cara é meu parceiro, com certeza. É meu sócio. Então, fantástico, vamos usar o nome cresceu, maravilha. E, cara, e deu muito certo. Tanto a sociedade quanto essa mudança para a órbita, as pessoas deixaram de ser um número de aluno, passaram a ser o Gustavo, o Fernando, tal. E a gente tem uma relação muito próxima com os alunos. Claro. E as escolhas das gerentes, obviamente, são cruciais para o negócio dar certo. Então, em cada unidade tem a sua gerente. Essa gerente, ela tem, além das metas, mas ela tem, assim, uma autonomia muito grande para ela desenvolver projeto, para ela fazer evento na rua, para ela dar um desconto, ou então motivar uma família. Então, ela tem essa autonomia que a gente, como dono, na época da Fórmula, não tinha. E isso fez toda a diferença. Graças a Deus, a academia tem crescido muito. A entrega do resultado, a entrega do que a gente tem feito, tem agradado muito os alunos e, graças a Deus, tem aumentado o número de alunos também. Então, é um case de sucesso, graças a Deus. Com certeza. E, Danilo, além da óptica, né, que a gente conhece, sabe da sua grandiosidade como empreendedor, também em outras áreas. Como é que você faz para poder administrar tudo isso? Você está no setor fitness, como uma academia, você está no setor de bar e restaurante, de construção, de espaço de festas. Como é que na cabeça do Danilo faz para poder administrar tudo isso? Quando você pensa em multinegócios, você tem que se tornar também... Exatamente. Se desdobrar, né? Então, mas é o que eu disse no início. Com os parceiros certos, você tem condição, né? As pessoas de confiança têm condição de não ficar presente o tempo inteiro em cada negócio. É claro que você tem que confiar nas pessoas, mas a confiança, ela está atrelada à conferência, né? Então, você confia e confere. Sim. Então... Você tem os mecanismos de gestão, tem um sistema muito bom que a gente trabalha, tanto nas academias quanto no boteco, tudo a gente tem uma gestão bacana. E assim, o boteco do Dani, né? Que você já até fez uma entrevista com ele outro dia aqui e tal. É um excelente parceiro que eu tenho. Além de amigo, a gente está com uma afinidade muito boa, as ideias estão muito alinhadas. Então... O Dani já tinha o boteco no bairro São Pedro e eu já frequentava aquilo, já frequentava o boteco, já gostava da comida, das coisas, do próprio atendimento e dele também, ele é muito simpático e tal.
E pensando em ampliar os negócios, tinha um imóvel na ilha de um amigo também. Falei, poxa, esse imóvel aqui seria o ideal. Se eu conseguir fazer a locação, vai ser muito legal. E comentando com uma pessoa, ele falou assim, rapaz, aquele pessoal não aluga de jeito nenhum. São as pessoas de um poder aquisitivo muito alto. Eu falei, não precisa daquilo, ele vai alugar aquilo para quê e tal. Mas como eu já conhecia, abriu as portas, o caminho foi mais fácil e a gente conseguiu negociar um valor de aluguel justo e tal, que ficasse interessante. E eu cheguei pro Dani um dia e falei, Dani, eu tenho uma proposta para você. E ele falou assim, se for para trabalho, eu tô dentro. Falei, exatamente o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir, então já vai dar certo. Sim. Então, nesse primeiro momento, o cara tá com... A gente usa muito essa expressão, né? Com sangue nos olhos. Sim. Tá querendo trabalhar, tal, pra gente crescer junto. E foi isso. Começamos, desenvolvi um projeto, algumas ideias. Eu gosto muito de construção civil, então algumas ideias, ou a grande maioria das ideias até do próprio design do lugar, do lustre, tem um lustre lá, não sei se você já observou. Nossa, maravilhoso. E o pessoal fala assim, nossa, esse lustre é de cristal, e olha direito, não, é garrafa e tal. Aí o Dani aponta o dedo pra mim e fala, não, é esse doido aí que fez isso aí. Ó. Mas ficou muito bacana, então a gente conseguiu atrelar um lugar agradável, aconchegante, mas que não é pomposo. Né? A gente não quer perder a característica de boteco. Né? Então, assim, é um boteco, as pessoas vão de chinelo, vão de camiseta, já tem as arenas de beach tênis, que o pessoal tá jogando, já tem uma área tanto para o pessoal do beach tênis quanto para qualquer outro lá. Né? Tá utilizando ali. E o esporte está crescendo muito, com né? Certeza. Tem muitos adeptos, tanto de alunos quanto as pessoas que vão só para alugar a quadra, e acaba também utilizando o nosso serviço do boteco. E, graças a Deus, foi um caso de sucesso na ilha. Mais uma vez, mudou o paradigma de boteco. Né? A gente vê muitos botecos bacanas, ou bares, ou restaurantes muito bacanas em BH, mas em Valadares eu acho que não tinha ainda esse conceito de um restaurante, de um bar tão grande, com uma estrutura bacana e bem desenvolvida quanto a gente fez na ilha. E o sucesso foi tão bacana, o trabalho do Dani desenvolvido tão legal também, e a nossa parceria dando muito certo, que já partimos para o segundo, que foi no Lagoa Santa. Então acaba que sim, você falou, como é que você dá conta? Mas sabe uma coisa, vai puxando a outra e tal, aí a pessoa, Dani, você montou lá, ficou legal, eu tenho uma área aqui que eu acho que seria interessante para você. Você vai ver, pô, realmente é interessante. E vamos tentar alinhar de novo. Deu certo, então estamos seguindo. Mas a pergunta, como que dá conta? Isso. É realmente assim, tem que desdobrar. Não tem hora para parar, celular, não tem hora para começar. Seu WhatsApp, eu não quero nem imaginar como é que deve ser. Fica meio corrido, principalmente porque eu sou muito perfeccionista com as coisas, então eu gosto que as coisas estejam muito alinhadas com o meu pensamento, com as coisas que a gente faz. E sempre a gente troca ideia, né? Mesmo no boteco. Falou, Dani, a gente podia fazer isso. Não, isso é difícil. Pô, mas se fosse fácil, né? Se fosse fácil, né? Todo mundo fazia. Então, é difícil, vamos fazer então. Aí que dá mais motivação pra gente fazer. E, graças a Deus, o boteco tá com uma frequência, uma receita muito bacana. A gente tá muito feliz com a questão do boteco. Quem é Danilo Gomes? Cara, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas, assim... o Danilo sou eu que você encontra na rua aí, muitas vezes. Acho que algumas pessoas acham até que eu não trabalho, porque eu fico muito de bermuda e tênis. Fico muito na rua de bermuda e tênis. Eu encontro com um cara segunda-feira, tá de bermuda, de short e tênis. Mas o horário que eu treino na academia, né? Consegui tirar, depois de muitos anos, tirar um horário que é o horário de 11 horas até meio-dia, que é o horário que eu tô treinando. E cansei de ouvir a expressão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas o resultado ainda não tá vindo, né? Não, lógico que tá. Mas daqui um tempo vai estar com resultado melhor. Mas assim, pelo menos já consegui dar esse passo, que é tirar um horário para mim. Então, esse horário eu desligo o telefone, eu deixo ele lá com a recepcionista da academia. Porque várias vezes, em outros períodos que eu já tentei, quando começava a treinar, alguém ligava, nossa, aconteceu isso aqui. Você tinha que sair. Aí falou, mas mesmo que você não tiver de sair, a sua cabeça já foi para lá, né? Você não foi fisicamente, mas a cabeça está lá, e você fica só no telefone resolvendo e tal. Então, essa horinha eu deixo para fazer isso. E tenho conseguido, pelo menos, treinar nesse horário. E
perdi um pouco perdi um pouco a linha aqui da questão da... Sobre quem você é. Pois é. Então, sou esse cara normal, que acorda, trabalha, volta para casa, sou muito família, gosto muito de estar em casa, então 6, 7 horas da noite, 8 horas já estou encostando. Então, vou em casa e como eu tenho academia muito próximo da minha casa também, ali no Esplanada, aí à noite eu dou uma passadinha, dou uma conferida lá com alguma coisa, converso com os funcionários, né, converso também com alguns alunos, vejo se as coisas estão mais ou menos dentro do alinhamento que eu espero. E normalmente estão, porque as gerentes são muito boas. E só isso, cara. Eu me acho cara simples, fácil de lidar. Não sei se as outras pessoas têm essa percepção, mas é o que eu percebo de mim. Sou muito família, sou apaixonado com minha esposa, com meus filhos. E é isso. E justamente pregando um gancho nisso que você acabou de falar na sua última explanação, quando a gente pensa no Danilo, automaticamente, como você mesmo falou, você é um cara muito família, muito de gostar de estar em casa, com os seus, com a sua esposa, com os seus filhos. E quando eu penso no Danilo, e Danilo, a gente sabe que existem algumas datas da nossa vida que a gente sabe que são mais do que fundamentais. O nosso próprio nascimento, a data de aniversário, a data de abertura de um grande empreendimento dos sonhos. E você, imagino que tem várias datas muito marcantes para a sua vida. Mas eu sei que tem 2 datas que para você são mais do que fundamentais e são mais do que felizes. Que é 11 de julho e 23 de abril. O quanto que essas datas fazem de você um cara feliz, que nós sabemos que ser pai, eu não sei ainda, espero saber, mas todo mundo fala que ser pai é o maior presente de Deus. O quanto que 11 de julho e 23 de abril representa para você? Cara, as datas são extremamente importantes, né? São os nascimentos dos meus filhos. E assim, a experiência do 23 de abril foi muito marcante, porque foi a minha primeira filha. Então, quando a gente teve o Gabriel, né? A primeira filha Isabelle e o Gabriel. Sim. Então, quando teve o Gabriel, já tinha experiência de ser pai e tal, mas é uma novidade por ele ser homem também. Sim. Você fica, né, poxa, bacana. Mas a Belle, o nascimento da Belle foi muito esperado. A gente, desde que casamos, já casamos com esse propósito de construir uma família, né? Então, o nascimento da Belle foi muito esperado. Quando a Belle nasceu, foi realmente um presente de Deus. É uma emoção muito grande ser pai. E assim, eu tento ser pai em tempo integral, né? Às vezes, do nada, assim, eu mando uma mensagem pra Belle. Belle, te amo. Ô, gracinha. Do nada. E aí, esses dias aconteceu uma situação lá em casa. Cheguei pra almoçar, ela falou assim, pai, você me conhece mesmo, né? Mas foi um bilhetinho, eu sempre deixo um bilhetinho pra ela. E deixei no espelho um bilhetinho, te amo. Aí ela sempre me responde assim, eu te amo mais. Ô, gracinha. E aí eu falo assim, mas eu te amo mais ainda. E aí eu deixei lá no bilhetinho no espelho, te amo. Aí ela fez um bilhetinho e foi lá na cabeceira da minha cama e colou. Te amo mais. Aí a hora que ela voltou, que ela entrou no banheiro, já tinha outro bilhetinho, te amo mais ainda. Aí a hora que ela chegou pra almoçar, que eu cheguei pra almoçar, aí ela falou assim, pai, você me conhece mesmo, você sabia que eu ia lá e colocar. Pois é, a gente tá conectado. Sim. E assim, eu tenho uma afinidade muito grande com ela, muito mesmo, e com o Gabriel também. O Gabriel, os filhos, eles falam que até um certo período, os filhos homens, a tendência é ter uma aproximação maior com a mãe. Sim. Né? E eu tenho entrado muito nesse meio, então assim, eu tenho uma afinidade, um negócio muito bacana com o Gabriel também, mas eu percebo que essa conexão com a mãe é muito forte. Né? E eu acho legal isso, acho muito legal, a Sabrina é fantástica como mãe também, e ela tem uma conexão muito bacana com os filhos, assim como eu, e essas datas são de extrema importância, né? Eu acho que quem é pai sabe o que eu tô falando. Além de datas, nós sabemos que a nossa vida ela é voltada para pessoas mais do que fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa formação. Feito esse preâmbulo, Dona Neide, quanto que ela é importante para a construção deste grande homem que é o Danilo Gomes. Cara, minha mãe foi para mim um exemplo de tudo. De tudo. De paciência, de compreensão. Sim. E o jeito, eu herdei muito o jeito dela.
Meu pai era muito explosivo, muito, no linguajar popular, muito bravo, sabe? Aquela coisa, eu tinha... que nem é culpa dele, veio da criação, claro. Né? Eu acho que ele deu o melhor que pôde dar com a criação que ele teve, né? Então, as criações das pessoas antes, eu acho que os pais, eles se mostravam mais rígidos, mais com violência, né? Sem ter uma conversa, não tinha um diálogo. Essa foi a herança que o pai dele passou para ele, e ele, indiretamente, passou pra gente. Tanto é que em muitos momentos a gente tem um ímpeto, assim, de falar uma coisa que vai ofender e tal, mas eu dou aquela paradinha. Falo, não, peraí, não precisa disso, dá pra segurar, não vai, né? Não precisa falar isso. Ele não segurava, ele falava. Agora minha mãe não, minha mãe sempre foi muito serena, muito tranquila, muito de conversar e muito inteligente. Muitas coisas que eu fui fazendo à medida que você vai crescendo e tendo um pouquinho mais de capital para investir, era sempre com ela que eu trocava ideia. Apesar de meu pai ter um patrimônio interessante, alguma coisa assim, não era nada demais, mas a visão dele era muito fechada para aquilo ali, sabe? Tipo assim, nossa, se eu fizer um outro investimento e sair um pouquinho da curva, eu vou quebrar. E não era assim, a gente tem que medir, é claro, né? Você não vai pegar tudo que você tem e apostar uma ficha só, mas se você não diversificar os negócios, como você falou, multinegócio, se você não diversificar um pouquinho, fica muito ruim, muito ruim. Então, e mesmo assim, a gente ainda passa muito aperto. Com certeza. Eu lembro que na época da pandemia, tinha 3... eu estava com 2 segmentos. 3 segmentos, na verdade. Eu também tive a oportunidade de ser proprietário e cofundador do Louvre, o Salão Louvre lá, que era parceria com o Giovanni e com a Vanessa. E na época da pandemia veio, não pode abrir academia, não pode abrir salão e muito menos ter festa. Então, minhas fontes de renda eram a academia, o salão e o garden, que eu alugava para festa. Eu falei, poxa, então, né? Tô ferrado. A minha sorte é que eu já tinha as construções e tal, e a construção não parou, né? Que foi o que manteve. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na pandemia foi uma época que estourou as construções, né? Podia trabalhar e tal. Então, foi o que deu para manter. Mas os outros negócios, mesmo você tentando diversificar, né? Ainda fui pego de surpresa com 3 negócios sendo completamente fechados. Mas minha mãe sempre foi muito inteligente nesse aspecto de falar, poxa, esse imóvel é interessante. Inclusive, na época lá do Lagoa Santa, ela mesma falou, não, você pode ter certeza que isso aqui vai crescer muito. Vai crescer muito. Foi dito e feito. Tem muita coisa que ela falava, infelizmente ela não está com a gente mais. Eu não tenho mais meus pais, mas sabe, o ensinamento que ela fez, o tipo de criação que ela me deu, além de ser para uma vida inteira, é o que eu quero passar para meus filhos, né? Ela para mim foi um exemplo e vai continuar sendo eternamente. Para encerrar nosso bate-papo, nossa baita conversa, nossa super conversa, além de datas, de pessoas, existem números na nossa vida que são mais do que fundamentais. E eu sei que na sua vida, como pai, como marido e como homem, o número 17 é muito importante, porque você tem 17 anos de casado com uma grande mulher, com uma grande profissional, que eu também já tive a honra de já ter conversado com ela. Qual que é a importância da Sabrina Alves? Porque muita gente conhece a doutora Sabrina Alves. Você conhece a doutora, obviamente, mas principalmente a Sabrina Alves. Qual que é a importância dela para a sua vida? Cara, a Sabrina é fundamental, é a peça fundamental, tanto da minha vida quanto da família. Ela que você conhece também, ela tem esse ar sereno, né? E assim, a gente se dá muito bem, a gente tem uma cumplicidade muito grande. Ela me dá uma liberdade muito grande, e eu também da mesma forma, de tanto poder desenvolver as coisas, como poder conversar, vou marcar um churrasco no final de semana com meus amigos. Tem muitos amigos meus que têm essa assim, nossa, peraí, deixa eu perguntar. Minha mulher. Posso ir? Você deixa? Posso ir, você deixa? Então, assim, eu tenho a confiança e a certeza que eu posso marcar, que não tem problema nenhum. Sabe? Eu não vou chegar e falar, nossa, mas você marcou, não dá, sem me perguntar, não tem isso, né? Então, assim, ela me dá uma liberdade muito grande, ela me fez crescer muito como homem, me faz até hoje. E é como diz, é o meu braço direito. Ela passou... Eu também trabalho com construção civil, como eu falei, e desde o início do nosso casamento, foi uma forma que eu encontrei de
fazer o patrimônio melhorar. Sim. E às vezes a gente até assusta quando olha para trás e fala, poxa, não precisava ter feito tanto, né? Mas é assim, mulher é mais apegada com casa do que o homem. Então eu fazia uma casa muito bacana, falou, ó, vamos morar lá e tal. E gostou, ele foi lá, escolheu o quartinho da Isabelle e tal, tava grávida na época. Só que surgiu um negócio, alguém querendo comprar essa casa. Falei, poxa, tá dando lucro de X, é uma oportunidade. Aí eu, pô, vamos vender. Não queria vender e tal, mas entende, eu preciso, né, de vender, a gente vai para outro lugar, depois eu faço uma melhor. E era verdade, eu fazia uma melhor. Olha, aí sim. Era verdade, eu cumpri a promessa de fazer uma melhor. Só que eu fazia uma melhor, mas vendia também. Sim. Então, durante agora a gente parou, mas durante 9 anos a Belle ficou marcado isso. Quando a Belle tinha 9 anos, a gente tinha mudado 14 vezes. Nossa Senhora! Então, assim, ela foi muito companheira. Sim. Muito companheira. E claro que ficava feliz de sair de uma casa bacana. Aí a gente alugava um apartamento, ia para um apartamento, depois fazia outra casa, enquanto esse período fazia outra casa. Já saía do apartamento, ia para casa, daí a pouquinho, e era assim. Eu realmente falava, poxa, essa eu não vou vender. Porque as casas, a gente vai melhorando na questão da construção. Eu falei, realmente eu não fiz para vender, eu fiz para mim. Mas chegava alguém e gostava. Eu falava, opa, gostou? Tal. Aí você colocava o preço, o cara falava, não, mas tudo bem, serve para mim, desce dessa forma. Vou conversar com minha esposa. Vamos lá. Aí a gente, não, mas você falou que era a última. Era, mas tal. E teve uma vez que ela ficou um pouco mais chateada. Eu falei, ó, vamos conversar aqui. Ela falou assim, mas eu decoro a casa, eu faço isso, coloco cortina e tal. Eu falei assim, não, muito bacana. Só que é o seguinte, a nossa parceria é essa. Tipo assim, eu faço a construção, eu tenho talvez a visão de comprar num lugar legal que as pessoas gostam, talvez eu tenha um bom gosto que as pessoas estão gostando dos projetos, eu escolho a arquiteta que, né, obviamente faz o levantamento da casa e a fachada e tal, e eu tenho uma turma que sabe fazer, e a nossa parceria é essa. Quando eu faço a casa por si só, ela não vende. Aí quando entra, né, que a gente muda para casa, aí você ajuda a decorar, que vem a cortina, vem isso, aquilo, ela encanta os olhos e com a sua ajuda é que o negócio está funcionando. Então, assim, eu quero parar de fazer isso, mas está dando certo, eu estou fazendo e você vê que a gente está crescendo. Até quando eu tiver, eu já posso pegar uma casa e ficar nessa aqui, tem grana para construir mais 2 ou 3, beleza, aí a gente para. Mas vamos continuar assim, tá dando certo e tal. E ela compreendeu isso. E, como eu disse, a Belle com 9 anos a gente mudou 14 vezes. Ela foi uma grande parceira nisso aí. E sempre me motivando. Não tem nada que eu falasse, ó, eu tenho muita vontade de ir, eu viajo de moto. E a turma fala assim, bicho, eu não posso ir porque minha mulher não deixou e tal. Eu, graças a Deus, não passo por isso. Eu tenho vontade de ir no Atacama, né, que é uma viagem aí de 17 a 20 dias. Ela me dá maior força, não fica, não, você vai tantos dias, sempre assim. E eu procuro retribuir da mesma forma, né? Todo o projeto que ela faz, toda ideia que ela faz, eu tô lá para dar apoio, para incentivar e vice-versa. Eu acho que o casal é isso, essa cumplicidade constante. Danilo, eu não tenho nem palavras para poder te agradecer por ter me dado essa oportunidade de poder conversar contigo, pela sua vida de mega super empresário. Sei que tem algo que é muito valioso para você, é o tempo. E você aqui ficou quase 2 horas conversando comigo antes da gente poder começar a gravar. E agora que a gente começou a gravar. Obrigado mais uma vez. Pô, na semana passada esteve sentado aí o Ercílio Coelho Diniz e hoje você que também é um multi-mega empresário e um dos mais importantes da nossa cidade, da história da nossa cidade. Obrigado. Amanhã eu vou completar 27 anos e tenho a honra de ter talvez um dos grandes presentes desse aniversário deste ano, conversar contigo, saber um pouco mais da sua história. Obrigado mais uma vez, foi uma honra, sucesso, e sucesso é a palavra que está na sua vida, graças a Deus, e que as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço esse bate-papo, né? Eu não me vejo, realmente, de coração, não me vejo como esse mega tal. Eu acho que eu sou... já sou empreendedor porque eu gosto de empreender, eu gosto de novidade, eu gosto de inovação. Sim. Mas não me vejo como esse mega. Mas
Que bom que você tem essa... As pessoas te veem dessa forma. Que bom, que bom. Mas fico feliz e fico mais feliz ainda saber do seu aniversário. Sim. E além do seu aniversário, você vai dar um retornozinho pra gente, pra comemorar no Boteco do Dani, não é isso? Com certeza. Fico mais feliz ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Tamo junto, Danilão. Valeu. Essa super entrevista vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. E não se esqueça, em outubro teremos a ilustre presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Aqui você não perde nada. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês, um excelente final de semana e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.